Boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre as ações realizadas no Amazonas na área do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A nossa convidada de hoje é a secretária da SDS, Camila Amaral. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda ao Band Cidade. Boa tarde, Ana. Eu que agradeço o convite e o espaço para que a gente possa falar um pouco sobre meio ambiente no Amazonas. Secretária, a SDS ela atua em vários flancos, né? Como é que acontece essa ação na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável? Realmente, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado ela tem uma frente bem ampla de trabalho. Nós temos um sistema da política ambiental. A Secretaria ela é responsável exatamente pela política ambiental do Estado, o IPAAM pela execução através do licenciamento e a fiscalização, e a ADS ela é responsável pela comercialização dos produtos e assim conseguir fomentar a economia. A ADS também é vinculada à SDS? Exatamente, é uma empresa vinculada à política ambiental do Estado. E nós temos várias frentes. Na Secretaria, eu posso pontuar algumas coisas aqui rapidamente, como o nosso foco em áreas protegidas. A gente tem hoje no Estado 19 milhões de hectares sob gestão do Estado do Amazonas, o CEUC. Temos também o Programa de Mudanças Climáticas, que trabalhamos na frente de eficiência energética, o Programa de Eficiência Energética, a valorização dos serviços ambientais. Trabalhamos com a valorização das florestas e os produtos extrativistas, compensação ambiental, onde nós conseguimos internalizar para o Estado os custos gerados pelas obras de grandes impactos. E também a gestão ambiental, onde, através da gestão territorial no zoneamento ecológico e econômico, nós conseguimos fazer o ordenamento do uso do solo no estado do Amazonas. Agora, secretária, em relação ao desmatamento ilegal da floresta, a gente sabe que o Amazonas é o estado mais preservado da Amazônia, mas existe uma área que é considerada crítica, que é o sul do estado, quer dizer, e que envolve também aquele arco, a tríplice fronteira, né, com os estados do Acre e Rondônia. Como é que está acontecendo a fiscalização nessa área específica? Nós temos cada vez mais unido forças com o governo federal e com a gestão municipal. Com isso, a gente consegue entender a lógica de desmatamento. Nós conseguimos afirmar tranquilamente que o desmatamento ele foi muito maior nesses locais, nos municípios do sul do Amazonas, e que a gente tem conseguido reduzir essas ações de desmatamento ilegal. Um dos grandes avanços que nós conseguimos muito recentemente é contabilizar nessa contagem que lançam de desmatamento na mídia, através das instituições, onde o desmatamento ilegal, a gente precisa contabilizar o desmatamento licenciado. Porque no estado do Amazonas existe gestão ambiental, nós licenciamos atividades para supressão de vegetação. Quer dizer, na conta sai o número total absoluto. Sai tudo o que foi retirado. E nós temos evoluído junto ao governo federal e ao IBAMA, conseguimos fazer com que eles reconheçam todas as nossas licenças de autorização e com isso nós vamos realmente conseguir identificar quem realmente são os madeireiros ilegais. Porque nós sabemos que a atividade da madeira, a atividade da agricultura, elas são todas serviços essenciais para nós. Nós precisamos desses bens, mas eles precisam ser feitos de maneira ordenada. E com isso gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza para o nosso estado, além dos tributos, porque quando nós perdemos madeira ilegal, não é só a madeira que está indo embora, mas com ela está indo os empregos que poderiam ser gerados e os tributos que o Estado poderia estar arrecadando. A SDS identificou no ano passado uma fraude que era feita por madeireiros de Rondônia, quer dizer, eles tentavam legalizar, entre aspas, áreas de manejo, planos de manejo, né, com madeiras que vinham do Amazonas. Como é que ficou essa investigação, esse trabalho? Realmente esse é o nosso grande desafio. Nós temos enfrentado
verdadeiros crimes organizados, né? Não é nada feito de maneira aleatória. Existem, infelizmente, aí eu não vou nomear os estados, porque nós temos muito respeito pela gestão ambiental feita com os estados vizinhos, a gente sabe da batalha e da luta deles junto conosco para conseguir preservar a Amazônia, porque somos todos um só. E o que nós fizemos foi exatamente pautar junto ao governo federal também, onde o DOF, que é o Documento de Origem Florestal, a gente consiga fazer com que ele seja todo eletrônico e a gente consiga identificar nas fiscalizações de onde está vindo a madeira, né, de onde é a origem daquela madeira e qual o seu destino. Com isso, infelizmente, nós tivemos nas ações de fiscalização madeira saindo do estado do Amazonas com origem florestal de Rondônia, então fazendo o caminho inverso. Quer dizer, justamente para legalizar a madeira que não deveria ser legalizada. Mas com um trabalho minucioso, um trabalho de inteligência feito, isso tem sido cada vez mais combatido e nós temos certeza que nós vamos sim conseguir legalizar as madeireiras, nós vamos conseguir legalizar o setor produtivo madeireiro que realmente quer trabalhar com geração de emprego, geração de renda no nosso estado. Agora, os municípios de Lábrea, Humaitá, né, e Manicoré ainda são os mais problemáticos no sul do Amazonas? Eles são preocupantes. Eu nunca vou dizer que os nossos municípios são problemáticos. Eles nos preocupam em relação à lógica econômica. Nós precisamos fazer com que esses municípios que hoje ainda precisam, que as comunidades ainda dependem de retirada de madeira, de venda ilegal de madeira, que eles tenham fontes de rendas que sejam viáveis e sustentáveis. E esse tem sido sempre o nosso objetivo. Em razão disso, nós conseguimos um recurso de 20 milhões de reais no BNDES, no Fundo Amazônia, para conseguir incentivar a agricultura sustentável, onde as áreas desmatadas no sul do estado do Amazonas estão tendo um plantio esse de mudas produtivas. Então, daqui a um ano, esses produtores que estão sendo beneficiados com 1.450.000 mudas, e não somente a muda, como o trato da terra, também o trato da terra tanto mecanicamente quanto insumos, e treinamentos para trabalhar com SAF, sistemas agroflorestais, e eles consigam daqui a pouco tempo, curto, médio e longo prazo, ter uma renda que é viável, que é uma renda sustentável e que eles consigam mudar essa lógica que, infelizmente, nos últimos anos fez com que a gente perdesse uma pequena fração florestal do estado. Só para finalizar, temos hoje 97% de cobertura florestal no estado do Amazonas. É o estado mais preservado da região amazônica. Exatamente. Secretário, eu estive ano passado nos municípios de Anori e Codajás, conhecidos pela produção de açaí. Eu me deparei com uma situação bastante inusitada. Muitos criadores de gado estavam abandonando essa atividade, deixando o pasto para reflorestá-lo com açaí. Quer dizer, a SDS também apoia esse tipo de iniciativa? O açaí tem sido um dos carros-chefes dos produtos que a gente chama produtos da sociobiodiversidade, produtos extrativistas. Ele é o nosso carro-chefe, exatamente pelo alto poder que ele tem na economia, né? O açaí hoje tem sido procurado pelo Brasil inteiro. Exatamente. E o agricultor, ele sabe que se ele conseguir focar e investir bem no que dá retorno, ele vai conseguir ter uma manutenção da sua produção. E nós temos investido para que os produtores não deixem de criar gados, nós não somos contra a criação. Nós queremos sim que o uso do solo seja aproveitado no seu máximo. Se aquele pedaço de terra do agricultor vai produzir mais com plantio de açaí, então claro que nós estaremos lá para fomentar. O governo do estado do Amazonas, você deve ter conhecido lá, a estrada que é a chamada Estrada do Açaí. Exato. Está em construção. Está em construção, prestes a ser inaugurada. Liga a Anori a Codajás. Exatamente. E a gente vai ter ali um aumento muito grande de escoamento de produção daqueles municípios e a expansão da economia do açaí, né, que é o grande... E a ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável, presidida pelo Valdelino, tem capitaneado esse trabalho não só do incentivo aos produtores,
como também a instalação de fábricas para fazer a pasteurização do açaí. Quer dizer, o beneficiamento na própria área é muito mais rentoso, né? Com certeza. E diminui perdas também. Exatamente. Agora, é mais ambientalmente correto você deixar a atividade da pecuária e partir para o açaí? Quer dizer, a emissão de carbono praticamente você anula, né? Depende. Não existe... Toda a ação humana, ela sempre vai ter a emissão. Nós precisamos aprender um pouco a conviver com a Terra, com o planeta, da maneira mais sustentável. Depende de como está sendo criado o gado. Cada vez mais a tecnologia agropecuária tem avançado, onde a gente consegue ter uma quantidade de bovinos, uma quantidade de criação com um menor espaço. Você faz o pasto rotacionado. Então, não é o gado o inimigo. O inimigo exatamente é a lógica econômica como as coisas são feitas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, incentivar que a floresta vá a chão para que seja criado um gado por hectare. Secretária, eu gostaria de falar mais sobre práticas sustentáveis aqui no Estado, mas logo depois dos comerciais. Obrigada. Não saia daí, o Band Cidade Entrevista volta já já.